Boa noite. Está me Olá, ouvindo bem, Lícia? estou sim, estou ouvindo bem. Ótimo. Entrou aí já um oficialzinho, né? Oi. Boa noite, Então, Camila, Camila, boa noite, bem-vinda, Mia. sejam bem-vindos. Esperando o nosso Adriano chegar para Começar convidar a ela nossa live. para a gente começar, né? Isso, Faltando agora 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente começa. isso. É bom, Alice, a gente falar sobre o tema, né, da live de hoje, ao Sim, pessoal, sim. né? Daqui a pouquinho, falta 2 minutinhos só e a gente começa a falar sobre o tema de hoje, né? Isso. Importante estar registrando qual o tema que a gente vai abordar hoje à noite, né? Aguardando aí o Adriano, cadê ele para entrar, para a gente poder começar. É isso. E essa live que já estava agendada há um tempo, né? Nossa, a gente teve tanto contratempo, tanta coisa que aconteceu. Marcar várias vezes. Infelizmente, né, alguns fatos que a gente, né, foge a nossa Verdade. alçada, né, às vezes coisas que são imprevisíveis, questões de saúde, familiares, mas conseguimos, né? Conseguimos. Conseguimos, né? Esperando aí, Adriano, para a gente poder começar. Hoje a gente vai falar sobre a utilização de sistemas integrados de contabilidade e marketing digital para a questão da tomada de decisões, né? Esse é o tema da live de hoje, né? O assunto que nós vamos abordar, né? Cadê Adriano? Está entrando aí. Vamos aguardar aqui mais uns minutos para a gente poder começar. E lembrando que em breve teremos outra live. Vou falar sobre ela no Faremos encerramento. sobre um tema também muito atual, né? Um tema muito atual que vai impactar a vida de todos, né? É bom a gente estar começando a se preparar para isso, apesar que você vai falar mais na frente, não vou dar spoiler, né? A Adriano não. Não dê spoiler, Maria. Cadê, Adriano? Manda aí o convite, né? Aqui. Já aceitei aí, vamos ver aí se ele conseguiu conectar. Aí. Olá. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Boa noite. Como vai? Tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo jóia. Estão me ouvindo bem? Sim. Ouvindo bem, com certeza. Ouvindo bem. Show, show. Vamos começar, né? Eu estava comentando aqui com Sandra e a gente tentou realizar essa live várias vezes, mas não foi possível, né? Tivemos alguns contratempos e acabou que não ocorreu no tempo que a gente queria, né? Mas cada coisa no seu tempo, é importante a gente também falar isso, né? As coisas acontecem na hora certa. Na hora e certa. Hoje, finalmente, conseguimos nos encontrar, né? Boa noite, Anderson, que entrou aí. Boa noite, Seja bem-vindo. Né? E a gente estava comentando que a live de hoje a gente vai falar sobre a utilização de sistemas integrados na contabilidade e no marketing digital, né? Na questão da tomada de decisões, para a tomada de decisões. Essa live ela também tem um impacto no que a gente vai falar no final, né? Nos últimos momentos dessa live, a gente vai falar sobre a questão, né, qual é o resultado disso, né? O que é que isso vai, qual é o produto que a gente vai trazer com essas informações que nós vamos passar hoje, né? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Sandra, né?
nossa velha conhecida. E a Adriana também, que já entrou aqui. Não, velha não. Vou dar, né, Adriana? E a Adriana também, que já entrou aqui no hall das lives, né? Que a gente já tem feito algumas, já fizemos algumas, né? Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a contabilidade e o marketing digital. Né, Adriano, uma experiência nessa área do marketing digital, né, já atua há algum tempo, né, trazendo as novidades, né, as novas formas de gestão nesse sentido, com a inclusão do marketing digital. Né? Então, é importante a gente estar abordando esses temas, mostrando, né, que a automatização de processos contábeis hoje é uma das principais vantagens que um contador, né, pode oferecer aos seus clientes. Porque não existe, é importante a gente falar que hoje não existe mais negócios que não funcionem no meio digital. Né? Seja qual for o tipo de negócio, todos têm que estar inseridos nesse meio digital. E a contabilidade não é diferente. Né? Com certeza. Nós vemos que já tem há um tempinho, né? Começou-se a falar no final no início, finalzinho de 2018, 2016, começou a se falar sobre a contabilidade 4.0, 2015, 2016, né? Começou-se a falar sobre isso porque já era uma realidade, né? Boa noite, quem entrou agora? No Code, né? Quem entrou aqui agora. E assim, a contabilidade não poderia ficar de fora. Né? Então, no momento que você automatiza esses processos contábeis, você agiliza, né, o processo, aquelas etapas que antigamente nós víamos falar muito, né, que o contador é guarda-livros, aquela coisa, aquela coisa mecânica, né? A contabilidade mera digitação de dados, né? Registro de notas fiscais manualmente. Boa noite, Gabriel, que entrou aqui agora. Aquela coisa mecânica, né? Aquelas ações que o contador realizava, que era de forma bem mecânica, hoje já não se vê mais isso. Sim. Né? Todos os processos estão automatizados, todas as obrigações, né? Que as empresas têm que cumprir junto à Receita Federal, junto às receitas estaduais, municipais, tudo é automatizado. Né? Então, no momento que tudo está automatizado, não tinha por que a contabilidade não se inserir nesse processo. Né? Então, com a questão da contabilidade digital, que hoje a gente vê que tem um monte de empresas prestando esse serviço, né? Que é também uma forma de realizar a contabilidade de uma forma mais rápida e barata, porque a questão dos honorários, né, que era uma coisa que era muito onerosa, que as pessoas ficavam meio reticentes, né, de trazer um contador para dentro da empresa, porque tinha uma tabela com os valores, às vezes, fora da realidade de empresas pequenas ou empresas que ainda estavam se estruturando, né, e aquela ideia de que a contabilidade era cara, era algo inacessível, né? As pessoas achavam isso. Então, Alice, e aproveitando esse gancho, aí as pessoas muitas vezes, principalmente quem está abrindo um negócio, né? Pensa às vezes que a contabilidade, ele entende como se fosse um custo, às vezes, para a empresa, né? Não percebe a importância da contabilidade como um investimento, porque se você tem um contador que acompanha, né? Que faz toda a sua parte contábil, vai facilitar para que você faça a gestão da sua empresa, para que você compre melhor, precifique melhor, não é? Exatamente. Tudo isso é importante, vai facilitar a tomada de decisão da empresa. Então, as pessoas têm que tirar essa mentalidade que o contador, que a contabilidade, seria um custo, quando, na verdade, é um investimento, talvez um dos melhores investimentos de uma empresa que queira começar e crescer organizada. Né? Exatamente. Seu gancho para falar sobre isso. Boa noite. Boa noite, Neide, que entrou. Na verdade, assim, Sandra, como você está falando, né? Anderson, Duda, boa noite.
Boa noite. A questão, né? Como você estava falando, que é um investimento, realmente um investimento. Porque no momento que você traz a contabilidade, ela traz essa automação para dentro da empresa, você vai ter acesso a informações de uma maneira muito mais rápida. Sim. Né? Você vai poder decidir rapidamente o que fazer, como fazer, né? Quais são os gargalos, né? Os problemas que a empresa vem enfrentando. Então, com acesso a essas informações, você consegue ter mais rapidamente dados precisos. Né? Sem falar que, como eu estava dizendo, a questão da automação também facilita as declarações que são obrigatórias, né? Acaba que faz isso de uma maneira mais rápida, consegue cumprir prazos para que a empresa não pague multas. Então, tudo automatizado facilita nesse âmbito, né, na questão da tomada de decisão, como a gente vem tratando, que é o tema da nossa live. Né? E aí, agora, Adriano vai falar sobre a questão da coleta de dados, né, Adriano? A questão da coleta de dados automatizada. Então, vamos lá. Hoje em dia, você estava falando de dados, né? Hoje em dia, as empresas, né, eu acho que elas têm que estar envolvidas nesse meio com a coleta de dados automatizados, né? Como? Com sistemas integrados, né? Que lá você consegue colocar todos os dados da sua empresa e você consegue coletar os dados, manipular eles, entender como que eles estão. Igual a Sandra falou, né? Você consegue ter uma tomada de decisão melhor, né? Você tem dados, você consegue pegar esses dados. Como que a gente pode fazer isso? Hoje a gente pode trabalhar com várias formas de você coletar esses dados de forma automatizada, né? Que seria ali banco de dados, você não trabalhar mais com planilha, mas colocar... Até planilha também você consegue importar hoje dentro de um projeto e ter todos os dados lá dentro. Isso ajudou muito, né? Eu acho assim, todas as empresas, que tudo papel. Você faz uma planilhinha no computador, joga para o sistema pega esses dados e já está ali incorporado. Então isso ajudou muito, as empresas estão ajudando cada vez mais. Então, assim, hoje a gente tem planilha. Quando você falou essa questão, por exemplo, que você estava falando, que as empresas que ainda fazem uso de planilhas, né? Isso é inevitável. Vai ter sempre existir, né? Vai sempre existir. E no momento que você tem uma planilha que você joga dentro de um sistema, né, essa leitura muito mais rápida, emissão de relatórios muito mais rápido, né? Muito mais preciso. Você consegue compilar as informações e apresentar um relatório através até de outros meios, como, por exemplo, o Power BI, né, que as pessoas fazem, os dashboards, que são apresentações visuais, né? Porque às vezes você vê um monte de número, o gestor, mas você não toma a decisão, não entende, né? Não entende. Traz aquela coisa bem bruta, né? Ele não vai conseguir interpretar e tomar uma decisão com base naqueles números todos que ele está vendo ali. Por isso a importância, você falou bem, no momento que você faz esse lançamento desses dados de planilha no sistema, o sistema faz uma leitura e traz uma interpretação bacana, né? Mas traz comparativos também, né? É importante você comparar. Sim, isso vai ajudar muito a você economizar tempo, minimizar erros. Erros humanos, às vezes, igual você falou. Tem muitos dados aí que não sabe o que fazer. Ele fica perdido. É verdade. Então, essas ferramentas automatizadas, vocês conseguem planilhar, colocar, você consegue filtrar data, meio. E uma coisa assim, Adriano tem razão. Uma coisa que eu acho muito importante também, você consegue se planejar. Você consegue até pensar o que pode acontecer lá na frente. Entendeu? Por exemplo, pode fazer. Né? Ou você com um sistema integrado, você pode falar, eu quero pegar do período de janeiro até agosto. Você tem um dado, você tem o semestre inteiro, o que aconteceu. Aí você fala, se esse semestre foi assim, no próximo eu posso me programar para fazer isso. Talvez pode melhorar ou pode piorar. Talvez vai melhorar, porque a questão das dados corporativas, depende do negócio da pessoa, né? Pode melhorar. Eu vou dar só um exemplo rapidinho que você está falando, Adriano. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sorveteria, um exemplo. Aí eu pego lá os dados, como você falou bem, né? Vamos supor, de janeiro a dezembro do ano anterior. E aí eu vejo quais os meses que o meu movimento foi melhor, né? E por que foi melhor. E nos meses que eu sei que eu vou ter uma queda, eu já vou planejar as ações que eu vou trabalhar na minha empresa, entendeu? O que é que eu posso fazer? Qual a promoção? Qual o produto que eu posso lançar? O que é que eu posso trazer aqui para conseguir, né, atrair mais clientes para o meu negócio? Então, você vê que isso é importantíssimo. Se as empresas
Se as empresas fizessem isso antes da pandemia, muita empresa não teria quebrado. Exatamente. Entendeu? Aí entra o Já senso de teria urgência, um né? Porque as pessoas planejamento, querem já fazer teria quando um dá o norte a problema. seguir. Elas já teriam informações para tomar decisões. Ó, tá a pandemia, eu vou ter que fechar minha sorveteria. O que é que eu posso fazer agora? Entendeu? Para onde é que eu vou? Porque ela já teria os dados, ela já teria trabalhado os dados, né? Sim, sim. Então ficaria mais fácil se planejar e tomar decisões. Com certeza. Eu ainda creio que o marketing digital e a contabilidade ainda, para algumas empresas, são coisas que estão distantes. Elas acham que tem gasto, não é investimento. Elas Que é acham uma que assim, pena. é outro Que é uma mundo, é outro pena. mundo. É uma pena, é uma Na pena. verdade, assim, criou-se também um mito, né? Uma coisa que, em torno disso, né? Os profissionais mostrando a dificuldade, né? Porque é caro, né? Porque você tem que pagar não sei quantos R$ 1.000 para ter um profissional da área de marketing, um profissional, um contador, né? Boa noite, Ademir, que entrou. Seja bem-vindo. E assim, como se criou essa ideia, né, de que era algo inacessível, né? Então, hoje a gente tem que quebrar esses paradigmas e mostrar que não é. É algo que está ao alcance de todos. As empresas têm que estar atentas e poder pegar essas informações, né, e utilizar para a questão da tomada de decisão. Que é fundamental para a empresa. Como a Sandra mesmo falou, né? As empresas que estavam na pandemia, que estavam um pouco à frente já com esta visão, elas conseguiram se reestruturar e reabriram as suas portas. E aquelas pessoas que são empresas tradicionais, mas que não estavam inseridas nesse contexto digital, né, de promoção, de divulgação, elas simplesmente não conseguiram retornar. A gente passa em vários lugares na cidade, às vezes quando eu viajo prestando atenção, o tanto de lojas, de comércios, né, de empresas que fecharam, né? Às vezes na rua tem 4, 5, ainda tem até placa ainda, né, que existia uma empresa ali, né? Aí você vê que simplesmente não conseguiu retomar, né? Talvez porque não tivesse profissionais, né, tanto da área contábil quanto da área de marketing, cuidando dessa parte, né, administrativa, de gestão, porque é uma gestão, né, gestão de dados, sejam eles dados contábeis, financeiros, sejam eles dados de marketing, de vendas, né, dessa questão. E outra coisa que eu vejo também em relação à pandemia, que ela causou um efeito muito... Assim, eu acho legal, né? Porque não tem mais amador nesse mercado. Ou seja, se você fazer as coisas certinhas, você vai se manter em uma escala bem legal. Agora, se você entrar como amador, aí você vai cair fora rápido. Então, eu acho que exatamente isso aí que a Ademilde está falando. As empresas têm que estar com a visão de futuro. Exatamente. É isso aí, exatamente. O amadorismo não cabe mais. Não está falando mais. Porque hoje em dia as pessoas que estão querendo abrir negócio, elas estão já se planejando anos. Elas estão estudando, né? Elas estão se informando. E hoje em dia tem muita ferramenta boa. Exatamente. Assim, muitos dados, muitas ferramentas que ferramenta disponível para ajuda você a abrir uma empresa da forma correta, desde o início, da contabilidade, da estrutura, da identidade, tudo até a ingressar a empresa de fato no mercado. Então, assim, tem muita coisa boa hoje que facilita você ter uma empresa qualificada hoje no mercado. Com certeza. Né? Como a Sandra mesmo vai falar agora, da questão da integração de dados, né? E todas essas informações que a gente está falando vêm e fazem um compilado, né? Vamos dizer assim. É isso que vocês já falaram, né? Vou falar sobre a integração de dados. O que é isso, né? Que a gente fala, integração de dados, né? É um sistema integrado onde é possível integrar. Isso, sistema integrado é possível integrar, repetir. Os dados contábeis de diferentes fontes em um único sistema, tá certo? O que é que isso ajuda a empresa, né? Isso permite uma análise mais eficaz da empresa, pois permite que os dados sejam comparados e analisados em conjunto, o que facilita uma compreensão mais completa das finanças da empresa e uma tomada de decisão do gestor, entendeu?
Então, a importância aí, garantindo a precisão dos dados, né? Eu queria falar rapidinho sobre um fato, lembrei aqui, um exemplo, né? Gosto de exemplo, para facilitar o entendimento. Como o Adriano falou bem aí, ele falou sobre a pessoa que vai abrir uma empresa, que ela estuda antes, que ela se planeja, ela já vem com a sua persona, que a Adriano pode explicar, Boa. com a sua persona já criada. E o que isso facilita para um dono de empresa, né, Adriano? Eu queria falar sobre isso também, porque eu acho importante. Show. Vamos lá. A gente fala, porque você ter os dados, você colher os dados, tratar as informações, né, a integração dos dados, tratar as informações, e você já começar a sua empresa organizada, contabilidade e marketing juntos, nossa senhora, ninguém segura essa empresa. Vamos lá. O que é a persona? A persona é o seu público-alvo, para quem você vai vender. Isso. Então, você vai pegar vários tipos de dados para chegar a essa persona, que seria a idade, ticket médio, que ela, a questão de como ela trabalha, o tipo de lazer que ela faz. Então, você vai pegar vários dados para encontrar aquele seu público que vai se encaixar com o seu perfil ou público final. Então, o produto ele se encaixa com a pessoa. Você não cria um produto hoje para existir. Você vai fazer um produto para que aquelas pessoas comprem. Então, você faz um produto pensado no público final, que seria o cliente. Então, você vê vários dados, né? Que eu citei alguns aqui, mas um pouco mais aprofundado, mas isso a gente vai falar mais em breve, que tem uma coisa bem legal aí. Interessante. Assim, a questão também, como a Sandra falou, é importante você, com base nessa questão da persona, você realizar uma pesquisa de mercado, né? Realizar uma pesquisa de mercado para saber o que o seu público quer, o que é que o seu público busca, né? Se você trabalha com serviço, qual é o serviço que esse público, qual é o público que você quer atingir? Qual o nicho de mercado, né? Você tem que ter isso em mente, né? Se você vende produtos, que produtos você vai colocar, né? Qual é a área que você vai atuar? Se você vai atuar no e-commerce você vai vender o quê? Né? Roupas, acessórios. Então, é importante também essa questão, não só da persona, a questão da pesquisa de mercado, né? Sim. E ela é fundamental para você entender exatamente. Né? Os dois estão como a integração, né? A integração dos dados, a importância da contabilidade e marketing trabalharem sempre juntos. Sim. Exatamente. Né? Trabalhar junto, trazendo essas informações que são fundamentais, né? Para interpretar e chegar a decisão, por exemplo, quando você vai abrir o negócio, qual é o seu público, o que é que seu público quer, né? Já saber tudo direitinho. Um importante ponto que a gente também não pode deixar de mencionar, a questão da análise em tempo real. No momento que você tem dados, fatos que estão acontecendo, fatos contábeis lá, né? A parte de contabilidade, mais especificamente, né? Você está vendo lá o que é que está acontecendo na sua empresa, né? Chegou no final do dia, você, com essas ferramentas que hoje a gente dispõe, você, no mesmo dia, você pode ter relatórios de vendas. Você quer saber como é que estão as vendas do dia de hoje, né? O que foi que aconteceu, o que foi que entrou de receita, o que é que teve, né? Qual foi o produto que teve uma maior saída, qual foi o serviço que foi mais requisitado. Você tem acesso a essas informações em tempo real. Aquelas informações vêm para a sua mão. Porque hoje você tem um sistema que a empresa adota, seja qual for, você pode ter um aplicativo, né? O gestor tem um aplicativo e aí o que está acontecendo lá na empresa está chegando no aplicativo dele. Então, ele está acompanhando. Então, no final do dia, ele sabe o que está acontecendo na empresa. Então, ele pode, naquele dia, tomar uma decisão, né? Com relação a uma coisa que vai acontecer na próxima semana ou no dia seguinte mesmo, uma tomada de decisão imediata, né? Então, com esses dados que você dá ao gestor, ele pode, nesse momento, decidir uma estratégia que vai mudar o dia seguinte dele, das vendas, dos produtos, da prestação de serviço dele, né? Então, a importância de você ter esses dados, diga, Sandra. Não, pode falar, Maria, pode falar. Pode falar. A importância de você ter esses dados, né, atualizados, com informações precisas, porque os sistemas, eles têm os robôs, né, vamos dizer assim, né, os algoritmos que fazem essas análises,
né? E traz todos esses dados em questão de minutos, questão de segundos. O cara lançou lá não sei quantas vendas, todas as notas fiscais, seja ela cupom, quem trabalha com comércio de varejo, por exemplo, né? Que entra lá o cupom fiscal, ele acompanha isso, todas as vezes que estão acontecendo. Então, ele está na casa dele e está vendo lá no aplicativo, o sistema que a empresa adotou, todas as ações que estão acontecendo. E toma uma medida, às vezes uma medida corretiva para melhorar alguma coisa que não está bacana, né? Que não está sendo positivo, que não está trazendo retorno financeiro, né? Retorno para a empresa. A questão, por exemplo, de gerenciamento de folha de pagamento, né? Falta, muitos funcionários que faltam, aquelas coisas que ele consegue perceber, né? Dentro desses sistemas também, porque, por exemplo, a empresa hoje adota um sistema de ponto eletrônico, né? Então, o cara vê lá, por exemplo, uma unidade lá que tem muitas faltas dos colaboradores. Então, o que está acontecendo nessa unidade? Então, ele pode tomar uma medida corretiva, ir lá naquela unidade, lá naquele setor, procurar saber o que está acontecendo, chamar o gestor de RH para estar dialogando com a equipe, buscando informações que venham facilitar as decisões dele. Então, essa questão de integração de dados em tempo real, são fundamentais para a tomada de decisão do gestor. Diga, Sandra. Não, é verdade o que você está falando. Eu só queria falar o seguinte, como a gente está vendo, quanto nunca foi tão importante o gestor estudar, né? O gestor entender sobre marketing, contabilidade, RH, né? Aplicativos, sistemas integrados, nunca foi tão importante como agora isso. Hoje em dia o mercado não está, como o Adriano falou bem, a Alice também, não está para amador, não está mesmo. Então quem está entrando estudando, está entrando realmente sabendo o que está fazendo. Então se você quer abrir uma empresa, você já tem um negócio e quer melhorar, ampliar seu negócio, estude, conheça o que está acontecendo, né? Exatamente. O gestor, ele não tem que ficar sentado na cadeira dele, acabou isso. Não, isso aí já não existe mais. Ficava sentado na cadeira dele, só recebendo os lucros do negócio. Não existe isso. Não, né? Ele acabou tem que isso aí. pensar o negócio, pensar. Ele tem que estar por dentro de tudo que acontece, como Sandra falou, se atualizando, buscando informações, se aperfeiçoando, né? Buscando se especializar. Não é só entender do seu negócio, entender como o negócio gira, né? Toda a roda que faz o negócio crescer. Né? Tudo que faz aquele negócio girar, crescer, né? Ele tem que entender de todas as sistemáticas, de todas as áreas um pouco. Não é que ele vai ser expert, né? Para isso ele tem os profissionais. Né? Mas ele tem que saber, porque quem toma a decisão final é ele. Então, se ele não sabe o que está acontecendo na empresa dele, né? Se ele não sabe como está, por exemplo, a área financeira, a gestão de estoque dele, se ele não tem noção do que está acontecendo, né? A questão do fluxo de caixa, se ele não tem noção do que está acontecendo, esse negócio está fadado a fechar, acabar, né? Como a gente comentou aí da questão da pandemia, né? Quem não estava por dentro do que estava rolando, pegou todo mundo de surpresa, beleza. Mas aquelas pessoas que estavam mais preparadas, os empresários, gestores, que estavam mais preparados, eles conseguiram reverter a situação a favor deles. Né? Muitas lojas continuam funcionando e algumas surgiram na pandemia e cresceram em forma assim, exponencial. Né? Hoje a gente vê o quanto de negócio que surgiu na pandemia que continua rodando muito bem, né? Nesse sentido. Não é verdade. Também, que eu acho também a cultura da empresa, né? Se ela tiver uma cultura de querer crescer, ter uma mente aberta, eu acho que ela continua no mercado e até é relevante. Ela tiver uma cultura fechada, mais ignorante, eu acho que isso atrapalha um pouco. Então, o empreendedor tem que estar com a mente aberta a novas coisas, a novas oportunidades, porque a gente viu que esse mercado, ele engole, não tem jeito. Verdade. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Luísa, que entrou. Boa noite, Marta. Sejam bem-vindos aí à nossa live. E aí, com a questão da análise de informações, né,
descobrindo informações em tempo real, tendo acesso às informações em tempo real, você tem que integrar e analisar esses dados. Não é verdade, Adriano? É verdade. Aí, eu tinha falado isso no início, né? Porque a gente consegue, hoje, um sistema, né? Que seria um sistema integrado, você consegue pegar todos esses dados e subir nessa ferramenta. E lá você vai conseguir comparar todos esses dados, né? Hoje você consegue, você faz até para você comparar e ter uma qualidade de dados mais filtrado, né? Então, assim, é de extrema importância, igual a Alice falou, você tem uma empresa que tem um ponto e você consegue estabilizar isso e ver, opa, tá tendo falha aqui, tá tendo falha ali, eu consigo já ver e tudo isso na plataforma. Verdade. Aqui uma plataforma, o gestor vê, o funcionário consegue também ver alguns dados que ele tem que ver. Então, eu acho, assim, o sistema ele é de extrema importância e está crescendo muito em relação a você falou, o Power BI hoje está crescendo bastante. Você pega ali os dados integrados, já consegue apresentar sem precisar uma pessoa saber programar ou fazer qualquer tipo de coisa. Exatamente. E aí possibilita isso. Antigamente você tinha que fazer, assim, o Excel hoje ele ainda continua sendo o Excel, não tem jeito. É verdade, mas ele vai trazendo novas ferramentas, vai se aperfeiçoando, vai tendo o seu upgrade, né? O Excel vai ter os upgrades. Porque assim, hoje as planilhas ainda elas são muito boas, só que elas são local. Na minha opinião, elas são muito local ainda. Claro que você consegue levar para vários lugares, só que hoje com um sistema integrado, você consegue manipular muita coisa. Planilha, eu falei, banco de dados, você consegue pegar de clientes, banco de dados, entender como que trabalha, como que, igual a Sandra falou, você tem uma sorveteria, você quer entender qual mês foi mais fraco, por que o ano foi mais forte, entender os dados, analisar e gerar um produto melhor, né, para aquele período que não foi tão bom, ou se inverter. Assim, hoje também tem acesso a dados dos concorrentes, né? Dos concorrentes também, dependendo do e dos clientes também, né? Dos clientes, dos concorrentes, das empresas que estão no mercado que tem produtos similares, como a questão, como o Adriano falou, dessa integração e análise de dados, ela é a chave, né? Ela é a chave. É a peça fundamental aí. De erro, tempos de, assim, você vai ter completos dados, você vai conseguir minimizar muitos erros, gastar menos dinheiro e acertar, ser mais assertivo. Um investimento muito mais assertivo, verdade. Muito mais. Você não vai gastar dinheiro, você vai saber o que está acontecendo na sua empresa, você vai conseguir entender onde melhorar, onde não melhorar. Então, assim, um sistema hoje é de extrema importância para qualquer tipo de negócio. Desde uma lavoura, até uma sorveteria, até uma multiempresa, qualquer empresa, um sistema. E você vai... Uma coisa que eu estou vendo bastante hoje no mercado, as empresas hoje elas estão procurando algumas ferramentas, tá? Que seja no code ali, que você não precisa saber programar, para montar um sistema e você utilizar nas empresas internas. Então, você consegue ter esses dados dentro da empresa mesmo. Você consegue trabalhar, manipular. Então, assim, as empresas hoje que estão começando, elas tendem a pensar no futuro também e pensar nessa relação de dados, integração, para ela começar a crescer. Então, assim, já que vai entrar, já entra de fato de cabeça, né? Com certeza, já entra planejado, planejando tudo, né? Adriano, eu queria te pedir um favorzinho. Dá um exemplo, assim, de como, por exemplo, um sistema, né, com integração de dados, pode facilitar a empresa a tomar uma decisão na área de marketing. Boa, vamos lá. Vamos lá. Hoje em dia, que depende muito do negócio, mas eu vou simplificar como... Sim. Só um exemplo, só para o pessoal ter ideia. Vamos pegar hoje que você... Vamos supor que eu tenho uma agência de marketing, tá? Ou uma agência que ela presta serviço. Dentro desse sistema, ela consegue colocar o projeto, quem está envolvido nesse projeto, quem está fazendo esse projeto. Então, ela consegue analisar toda uma estrutura. Pô, eu coloquei para tal funcionário fazer tal tarefa. Ele chegou a entregar a tarefa? Não entregou. Pô, o que está acontecendo com esse funcionário? Então, você consegue ver o que está acontecendo, os dados, né, analisar e ver que ele não está fazendo aquela tarefa. Conversar com o funcionário e falar, por que você não fez a tarefa tal dia? Então, assim, você vai minimizar muito. Mas e você que não tem um sistema hoje que não faça isso? Você fala, pô, você não vai saber se o funcionário fez ou não a tarefa naquele prazo que você determinou. Então, você vai perder um tempo ou um custo. Dependendo da tarefa que for, se envolver muito dinheiro, você vai perder ali alguns dados, ou até um tempo de refazer a tarefa, né? Então, assim, hoje o sistema ele é fundamental para qualquer tipo de coisa. Até você gastar menos tempo, menos dinheiro, ter ali os funcionários, você pode fazer um dado e ver qual funcionário está entregando mais dados mais rápido ou não está entregando em um prazo curto ou mais rápido, né? Então, assim, hoje
o sistema assim tem que ter, né? Qualquer tipo de empresa. É verdade. Verdade. Com certeza. Aí, Sandra agora vai falar sobre a identificação de padrões, não é isso? É verdade. Identificação de padrões, né? Com o sistema integrado, como nós já falamos, né, anteriormente, é possível identificar padrões e tendências, né, nos dados contábeis, não só nos dados contábeis, eu diria, mas como todos os campos da empresa, né? Por exemplo, né, no campo de Adriano, por exemplo, de marketing, a gente pode perceber qual ação de marketing, vamos dizer assim, foi mais eficaz, que trouxe mais clientes com ticket médio maior, por exemplo, né? Só um exemplo, né? Aí, como eu estava falando em relação aos dados contábeis, né, os padrões e tendências dos dados, isso pode ajudar a identificar áreas. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Ajudar a identificar áreas de melhoria e oportunidades para aumentar a eficiência dos processos contábeis, né? Facilita o que a gente já havia falado, né? Facilita a tomada de decisão pelo gestor, né? Um exemplo, que eu vou citar, que eu até falei, mas eu vou citar. Na área de marketing de Adriano, de novo, estou sempre tentando linkar os dois, para o pessoal entender a importância, né, da união dos dois. A empresa vai identificar produtos ou serviços que são mais ou menos lucrativos em determinado período, um exemplo, né? E isso aí facilita para quê? Para que ele crie estratégias de marketing, né, que vai levar a mais vendas, né? O que eu posso fazer aqui? Criar promoções, aumentar o preço, reduzir o preço, dar desconto, criar um novo produto, né? Mexer no produto que eu já tenho. Só um exemplo, né? Estou dando só exemplos. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Como a Alice já falou, como a Adriana também falou. Dados são fundamentais, mas você precisa saber trabalhar esses dados, tratar os dados. Não adianta você ter os dados se você não sabe usar, né? Então, por isso a importância de um sistema eficaz, né? Porque você precisa tratar esses dados. Como a Alice falou anteriormente também, você vai ver lá vários números. Se você não souber tratar, não souber transformar esses números, né? De uma forma que fique visual, ou um gráfico, né? Que você consiga visualizar e perceber o que é que está acontecendo com a sua empresa, você vai ter os dados, mas você não tratou, não vai levar você a tomar decisões eficazes, né? Até por isso é importante ter um profissional só para isso, né? Ele entender e explicar os dados. O mais legal, né? Dentro da análise desses dados, né? E venha interpretar de forma correta, né? Até para você não perder dinheiro, porque às vezes você tem todos os dados, não sabe fazer. Com certeza. Você não sabe, você fica perdido. Eu já vi empresas que com várias informações, com dados, né? Não eram informações, com dados, mas que não sabiam transformar em informações úteis. Vai com aquelas informações. Isso, entendeu? Justamente, que pudesse tomar decisões realmente com aqueles dados tratados. Já vi várias empresas assim, entendeu? E hoje em dia o mercado, como a gente já falou, não está para amador. Quem quer entrar, quem quer abrir um negócio, quem quer crescer, vai ter que saber trabalhar com o sistema integrado. Vai ter que saber tratar dados. Vai ter que saber unir marketing e contabilidade. Não tem para onde correr mais não, gente. O mundo hoje é digital. Então, né, nunca foi tão importante essa junção da contabilidade com o marketing. Sim. Os dados, né, com essa interpretação, ele vai gerar os relatórios, né, que são as peças fundamentais aí para a questão da tomada de decisão. Coletou os dados, interpretou, analisou, identificou padrões, relatório. Relatório. Né? O fechamento. Ele vai trazer um relatório com uma... Diga, Adriano. Ainda, tipo assim, o sistema integrado, acho que ele é feito para gerar relatórios, né? Porque ele... Exatamente. O foco dele é gerar relatórios para entender e até interpretar igual a gente citou agora. Interpretar o negócio, né? Trazer as informações de uma maneira clara para quem é leigo, por exemplo, para quem não é da área. Até porque você consegue filtrar, né? Então você, não quero ver isso aqui agora, porque eu quero ver só o financeiro. Exatamente. A gente vê muito na contabilidade, né? Quando a gente trabalha com essa questão, por exemplo, da parte de análise, né? Quando vai ter análise dos dados, análise de balanços, né? Então, essas informações contábeis, todas elas são transformadas em relatórios, porque
Quem é que entende a linguagem contábil? Poucas pessoas. É muito técnico. É muito técnica, né? Então, as pessoas vêm com aqueles dados lá, vê aqueles números, as contas, né? Tem lá os nomes e tal, muitas vezes não sabe o que significa. Então, o relatório traz e diz, olha, por exemplo, uma coisa que eu acho super bacana, quando você pega a ferramenta, por exemplo, de análise de balanço, aí ela diz, sua receita do produto tal não está batendo com o seu estoque. Você está tendo um aumento de estoque, mas a receita não está acompanhando, as vendas não estão acompanhando. Você está com estoque alto, você está com pouca saída, vendendo pouco. Então, você consegue botar lá de forma textual, né? Trazendo números, percentuais e tal, para que aquelas pessoas que são leigas, que não têm conhecimento, venham entender o que está se passando na empresa, com base em todos esses dados que foram coletados, interpretados, né, armazenados, assim como também a questão do marketing, né? Porque precisa também de um relatório da área de marketing. Né? O que está acontecendo? O que está sendo feito? Né? O que é que está sendo feito? Né? A questão, como a Neide está falando, né? A análise de dados correta auxilia na tomada de decisão. Com certeza. Né? Você traz um relatório bem claro, com informações precisas, detalhadas, pontos que, às vezes, uma pessoa que é leiga não entenderia, né, naqueles números, aqueles dados todos, aí você traz uma informação de uma área, por exemplo, de marketing, né? Qual foi o produto que teve uma explosão de vendas? Foi o produto tal, né? Qual foi a estratégia que o marketing desenvolveu, né? O marketing digital, o marketing tradicional, né? Qual foi a estratégia que se tomou em relação a ele? Lá, o relatório vai trazer a informação, a estratégia tal, tomada para divulgar o produto, foi um lançamento. Então, o cara vai, poxa, na verdade, o relatório me trouxe uma informação que eu não sabia, né? Aquele produto foi o destaque do mês, do lançamento e tal. Então, os relatórios, eles vêm fechar isso aí. Todas essas informações que nós produzimos no dia a dia, né? Transformam-se em relatório para que aquelas pessoas possam ler e dali tomar a decisão melhor para a empresa. Sim. Né? Às vezes, até uma decisão de encerrar um negócio, às vezes uma decisão que tem um monte de filial, às vezes uma filial não está atendendo a demanda, né? A necessidade do mercado já foi suprida por outra empresa, por outro concorrente. Então, às vezes, uma tomada de decisão não é só crescimento, às vezes um recuo que faz com que a empresa venha a crescer mais lá na frente, né? Às vezes você precisa dar um passo atrás, está crescendo demais, mas não está organizado, não está estruturado, não tem padrões, né? Não tem uma visão do global, né? O que está acontecendo, não tem um padrão definido, está crescendo de forma desordenada, descontrolada, né? Então, às vezes a decisão é para um recuo, não é só de crescimento, né? Isso, crescimento futuro. Então, como o Adriano falou, tem que estar preparado, né? Tem que estar pronto para o mercado. E o mercado, às vezes, exige que você dê uma recuada, né? Porque nem sempre está satisfatório, né? Então, esses relatórios, eles trazem essas informações, por exemplo, de fluxo de caixa, demonstração do resultado, como eu falei, do balanço patrimonial e outras demonstrações contábeis que as pessoas não sabem o que significa, o que é tudo aquelas contas todas lá, os nomes estranhos, né? Os nomes diferentes, né? Que só os contadores sabem o que significa. Aí contabilidade é uma língua que ninguém entende, né? O que é que deve, só o pessoal, né? Então, às vezes, Oi? Só quem está dentro não entende. Exatamente. Então, o relatório ele vem e traz essas informações de uma maneira clara, de uma maneira mais tranquila para quem precisa tomar decisão, né? Então, às vezes, os dados, às vezes não, os dados, quando eles são organizados, compilados e interpretados de forma correta, ele traz um resultado final bastante satisfatório para quem vai tomar as decisões. É verdade? Verdade. Com certeza, com certeza. Pois é.
agora Adriano vai falar sobre a questão da geração de relatórios personalizados. Isso é uma coisa bacana, Sim, né? sim. Foi aquilo que eu tinha comentado. Você com um software ou um sistema integrado, você consegue coletar os dados mais importantes que você quer coletar. Vamos supor que você falou tem fluxo de caixa, tendências de marketing, o que tentou, o que saiu. Então, você consegue gerar isso e personalizar os dados, tá? Então, é a coisa mais simples, mais eficaz, que hoje os negócios não têm. Eles geram muitos dados, mas não sabem filtrar. Ou não tem uma ferramenta que auxilia a filtrar, né? Então, o negócio é você entender o seu negócio, entender o que você precisa no momento, e vai ter muitos dados. Então, você precisa filtrar realmente o que é mais importante e o que não é. Até para tendência, de tomada de decisões, para você ver, pô, eu preciso hoje filtrar esse mês, vamos focar só o que a gente investiu no marketing, o que voltou. Pô, não voltou legal, vamos entender porque não voltou legal. O que aconteceu? O produto estava ruim, o produto não estava legal, o ticket estava muito alto, estava muito barato, não comunicou com o público final ou nossa persona. Então, você ter esses dados personalizados, mas filtrado, é a chave para você entender a dinâmica do seu negócio e começar a filtrar e atingir, né, atingir o que você quer de fato. Então, basicamente é bem simples, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Ali, assim, como a gente estava falando, né, logo no início, por que que a gente resolveu fazer essa live? É justamente para falar, né, do que ela vai gerar, qual o produto que ela vai gerar, qual é o fruto que vai sair daqui, né, dessa nossa reunião, vamos dizer assim, né, com a participação dos nossos seguidores aqui, das pessoas que nos conhecem, nos acompanham. A gente vai desenvolver um curso, estamos, né, já desenvolvendo, na verdade, um curso com esses 3 pontos, né, com esses 2 pontos da contabilidade, do marketing digital e com o RH. Também. Isso. Então, o que cabe a cada um de nós aqui, nós 3, nós dividimos esse curso em esses 3 módulos, né? Para quem? Para quem toma decisão, como a gente vem falando o tempo todo aqui, né? E para os profissionais também que estão atuando ou que vão começar a atuar, né? Entender como funciona toda essa sistemática, o que é que eu preciso para oferecer ao meu cliente um serviço de qualidade, né? Um contador, o profissional de marketing digital, quais são as ferramentas, né? Quais são os mecanismos, o que é que eu preciso mostrar para meu cliente? E aquele que toma a decisão também, como o Sandra falou, né? Sandra deu um spoiler aízinho, né? O cara que resolve montar a empresa dele, ele tem que estudar, ele tem que entender cada parte do seu negócio, né? A questão da contabilidade, a questão financeira, você tem que entender do financeiro da empresa, você tem que, não é só receber as receitas, entrar o lucro, não é só isso não, né? Porque às vezes você tem que 30 mil, mas só de imposto, ou só você vai ver líquido mesmo no seu bolso. Pois no final desse R$1.000, quanto foi retido de imposto? Quanto foi recolhido de imposto? A pagar, e assim vai. Quanto contas a pagar? Quantos salários a pagar? Né? A folha de pagamento, como é que está a folha de pagamento do meu negócio? O que é folha de pagamento? Pelo amor de Deus. Porque tem gente que fica, né? Sem saber das coisas direito, né? Sem informações, e aí fala, mas a folha de pagamento, que folha de pagamento? Você tem que ser funcionário, essa folha de pagamento é X. Você tem que planejar essa folha, se você vai ter receita, se você vai ter lucro para pagar, né? Se seu negócio está rendendo o suficiente para você aumentar ou reduzir a sua folha de pagamento. Agora a gente está vendo uma sucessão de empresas que estão tendo cortes, né, na sua folha de pagamento, muitas pessoas sendo demitidas, né, o crescimento do número de desempregados aumentando, né? E até empresas consolidadas, né? Você vê com o Google, Microsoft, Facebook, tudo. Sim. Verdade. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo uma análise estratégica, né? Por que eu tenho que cortar essa folha de pagamento, né? O que é que está acontecendo
na minha empresa que eu preciso diminuir o número de colaboradores, está acontecendo alguma coisa. Não é à toa que a empresa vai e faz corte de centenas de pessoas, né, de uma só vez. Né? Tem que entender sobre isso. Tem que entender, por exemplo, eu quero começar meu negócio. Como é que funciona a questão da abertura da empresa? Né? Como é que quanto eu vou funciona gastar com isso, quanto né? eu vou gastar com a abertura da empresa? Exatamente. Quais os documentos, tudo isso. Se eu vou abrir uma filial, quanto é que custa, o que é que precisa, quais são os documentos. Isso, qual tipo de empresa que eu vou escolher, se é limitada, se é ME, se é EIRELI, né, SLU, se é MEI, se é SA. Você tem que decidir. Então, tem informações que você precisa saber. Com né? certeza. E até saber, assim, por exemplo, abrir um negócio. Eu vou precisar ter funcionário agora? Eu vou contratar? Qual o custo desse funcionário? Né? Quais os encargos? Tudo isso. Tudo isso precisa saber, né? Como é que eu vou trabalhar para divulgar meu negócio, né? Assim, o marketing. Quais ações de marketing eu vou utilizar? Quanto irei gastar com isso? Tudo isso precisa saber. Tem vários fatores, né? Que às vezes as pessoas brincam de ter um negócio, né? Porque às vezes as pessoas, para ter um negócio de fato, você precisa fazer todo o planejamento, como você citou no início. Com certeza. Vou fazer um negocinho aqui, aqui que vai dar certo. Às vezes ela acaba se frustrando porque não é isso que acontece, né? Ela tem que planejar, tem que fazer as coisas corretas para ter sucesso. Boa noite, Silmara, que entrou aqui, ó. A questão, por exemplo, do preço, né? Qual é o preço que eu vou colocar no meu serviço? Qual é o preço que eu vou colocar no meu plano? Como é que eu chego a isso? Né? Quem vai ter uma fórmula que calcula lá e você sabe qual é o preço, a margem de lucro, né? Tudo isso você tem que saber. Eu preciso montar estratégia de venda. Eu preciso montar a equipe. Como é que vai ser a equipe de vendas do produto, do serviço? Quais são os profissionais que eu vou ter nessa área? Né? Quem é que eu preciso contratar? Quem é que vai fazer o meu negócio vender mais? Né? Equipe que vai trabalhar para o negócio fluir, vender bastante. Né? Você precisa ter uma noção de cotação de preços, né? Inclusive do preço do produto que você vai vender, do preço do serviço que você vai prestar. Você tem que ter uma noção de qual é o preço que o mercado cobra. Sim, né? Você precisa entender o mercado. Para poder fazer a estimativa do seu preço, do serviço, do ticket produto. médio, sim, você tem com certeza. Que fazer isso aí. Entender o saber quais são os seus custos. Entender, inclusive, a concorrência, né? Sim. Exatamente, porque E nessa parte a gente... O mercado hoje está bem acirrado. Então, você tem que entender do seu concorrente, né? Quais os preços que o meu concorrente pratica? Por que ele pratica esses preços? Né? Um ponto Qual mais é a finalidade? Identificar o seu diferencial, né? Eu acho que é o mais Exatamente. importante. Porque eu devo mais barato ou mais caro? Porque a minha qualidade é essa. Eu vendo isso, eu não vendo só um produto, eu vendo uma experiência. Assim a pessoa vai estudando e encontra o potencial. Exatamente. Várias informações que você precisa ter. Exato. Essa questão dos custos, né? Custos fixos, custos variáveis, né? Questão de gerenciamento de estoque, se você trabalha com produto. Qual é o sistema que você vai escolher de gestão da sua empresa? Isso é importante. Muito. Né? Qual é o sistema? Qual é o sistema melhor para eu ter um gerenciamento do que está acontecendo na minha empresa de uma forma eficaz, rápida, com base em tudo isso aí que a gente falou? Sim. Qual é o melhor sistema? Qual é o mais adequado? Qual é o que tem um preço acessível? Porque às vezes a pessoa quer um sistema, mas dentro das condições financeiras dela, naquele momento ela não pode. Então ela pode buscar no mercado sistemas que adequem à sua situação, à sua realidade financeira. Então, tudo isso nós vamos trabalhar nesse curso que a gente vai desenvolver. E a parte de RH, Sandra, tem um apanhado. Vou dar um spoiler aqui, né? Que a gente está falando um pouco sobre a parte... Então, como a gente já falou, né? Vai ser um curso online que serão esses 3 temas, né? Contabilidade, marketing e RH. Aí o RH a gente vai trabalhar, por exemplo, subsistemas de RH, a gente vai falar sobre a política da diversidade, que eu não sei se vocês sabem, mas está muito em alta, que é justamente... Quanto mais diversidade na empresa, melhor. Porque pessoas que pensam diferente, com idades diferentes, com histórias de vida diferentes, só tem a acrescentar à empresa, né?
pessoas. Eu vou citar um exemplo de uma empresa que há muitos anos atrás percebeu a importância da diversidade, que é a Chili Beans, né? Você vai no shopping hoje que vê lá a Chili Beans, você vê que os colaboradores da Chili Beans têm vários estilos, né? São pessoas de várias idades, vários estilos. Então, a diversidade colabora para que a empresa lucre mais. A importância, não só o respeito ao próximo, né? O respeito à diversidade, mas, inclusive, permite que a empresa lucre mais com isso. Então, a importância, né? Além do respeito, que é o primordial, lógico, né? Política da diversidade, a gente tem soft skills, hard skills, e hoje é power skills, né? Que é uma novidade. O que é isso? São justamente as junções das duas que eu falei, né? Hard skills, que são justamente as habilidades técnicas, soft skills, que são as habilidades, vamos falar assim, emocionais, né? Habilidades de comportamento, habilidades de relacionamento. Né? Isso, entendeu? A gente vai falar sobre isso também, a gente vai falar, como eu falei, né? Subsistemas, recrutamento, seleção, treinamento. Vamos falar também sobre pesquisa de clima organizacional, política de cargos e salários. Então, minha gente, para quem tem uma empresa ou quer montar uma empresa, não pode perder esse curso, não. Ou para quem quer trabalhar em alguma dessas três áreas, né? Contabilidade, RH ou marketing, não pode perder essa oportunidade. Esse curso está sendo feito assim com muito amor e em breve vai ser lançado, né, gente? Muito carinho. Bem-vinda, Iris. Boa noite. Boa noite, Iris. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Está sendo preparado com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós estamos utilizando muito a linguagem atual, né? Vamos dar muitos exemplos. Vamos fazer com que vocês percebam a importância. Nunca foi tão importante a junção dessas três áreas para a empresa. Nunca foi tão importante como hoje, né? Marketing, RH e contabilidade. A gente tem que entender que a empresa é um todo. A empresa não é só determinada área, né? Só um departamento contábil, só o financeiro. Não, a empresa não é só o financeiro. A empresa é só o marketing. Não, a empresa não é só o marketing. A empresa é um todo. A empresa é feita de pessoas. Sandra travou? Travou aí, Sandra, né? Travou. Acho que deu um bug. Para que a gente possa Boa noite, Nani. conhecer a empresa, planejar a sua empresa, né? Sim. Ou conhecer sobre uma das três áreas, né, que a gente já está falando aqui. Contabilidade, novamente, contabilidade, marketing, RH. A parte do marketing, eu vou falar um pouquinho. A gente vai abordar também, tá? Eu preparei aqui, listei alguns aqui que eu vou abordar no curso, né? Que seria a questão de você entender quem é a sua persona / seu público-alvo. Isso é importantíssimo. É super importante. A questão das redes sociais, qual você vai abordar, qual você não vai abordar, qual se encaixa no seu negócio. A gente vai abordar também qual tipo de site você precisa ter para o seu negócio, uma landing page, um e-commerce, um site institucional. Então, a gente vai abordar tudo isso dentro desse curso. A questão também de você investir em tráfego pago, qual sistema você vai investir, se é o Meta Ads agora, que é o novo, o Google Ads. Então, qual que é a melhor plataforma para você investir em tráfego pago? A questão de ter um sistema integrado também, qual sistema? Então, a gente vai abordar isso também. E a questão de você analisar todos esses dados. Pô, tenho já o meu público-alvo, tenho minhas redes sociais bem elaboradas, tenho o meu site, estou investindo em tráfego pago. Agora, como que eu vou coletar? Como que eu vou entender esses dados que estão chegando na minha empresa aqui? Então, você vai ter isso dentro desse curso também. Tá bom? Vai ser bem completinho. Para quem, de fato, quer trabalhar com isso ou quer melhorar o seu negócio. Ou abrir um negócio. Já planejado. Bem organizado. Do início ao fim, bem estruturado. Isso aí. É importante a gente estar apontando esse curso, trazendo essa informação quente aí, né? Que a gente está desenvolvendo aí com muito cuidado, muito carinho, como a Sandra falou. É importante a gente estar marcando esse ponto, porque muitas vezes o gestor, né, ele fica meio que perdido. Então, essas informações vai, colocar ele mais no pé no chão, né? Enxergar a realidade da sua empresa, né? O que ele precisa, né? E os profissionais que já atuam também, porque ou que estão iniciando a atuação nessa área de marketing digital, de contabilidade, de RH, todos nós precisamos nos atualizar, porque a mudança é célere, né? Toda hora tudo muda,
muitas informações, muitos sistemas novos, legislação, um monte de coisa que muda, então a gente tem que estar sempre atualizado. Nós, como profissionais, temos que estar... né? Até para não perder o foco, porque às vezes tem muita Exatamente. coisa que abraçar. Exatamente. Às vezes quer abraçar muita coisa e não tem condições de atender a demanda, né? É importante também estar falando isso. E aí é isso, gente. Nós estamos finalizando. Sandra, tem algum recadinho aí pra gente? Tenho sim. Pessoal, dia 17 de agosto, às 20 horas, eu e Maria Alice faremos uma outra live, agora já sobre reforma tributária, né, Maria? Show. É uma live bem interessante, muitas mudanças aí, bem importante essa live sobre reforma tributária. Além disso, sigam a Consultmard, por favor, nos nossos canais aí, ó. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no YouTube, temos podcast no Spotify, temos o nosso site, Consultmard. Então, por favor, né, nos sigam para vocês terem as notícias aí, né, sobre o curso, sobre novas lives. E, aproveitando, informar que em breve também, além desse curso, sobre educação financeira, que é um curso também que a gente já está trabalhando, que é bem interessante. Hoje mesmo eu recebi uma colega me falou, eu preciso urgente de um curso de educação financeira, pelo amor de Deus. Aí eu falei, já estamos trabalhando nisso. Já estamos trabalhando nisso. Entendeu, pessoal? Então a gente só tem a agradecer a participação de vocês, né? Pedir que, por favor, se vocês querem montar um negócio, eu já tenho um negócio, eu querem trabalhar em uma dessas 3 áreas, contabilidade, RH ou marketing, não percam o nosso curso online aí, que em breve vai sair. Importante eu falar aí que a gente vai fazer uma promoção de uma ação com relação a esse curso. Mais para frente a gente vai lançar essa informação aí nas nossas redes, aí vocês acompanham, né? Porque é uma novidade, faz parte desse pacote aí do curso aí que a gente está desenvolvendo. E se alguém tiver interesse também em fazer alguma mentoria, né, conosco, ou em uma área específica, ou com nós 3, entrem em contato, por favor, aí, viu, gente? Exatamente. Estamos à disposição. Pelas nossas redes aí, estamos à disposição. E Adriano, fala aí, por favor, os seus canais aí. Vamos lá. O meu canal é o Instagram, né? Eu tenho Instagram, Facebook, tá? Eu trabalho hoje com marketing digital em relação a site, e-commerce, publicidade. Então, qualquer coisa que vocês precisarem aí, o meu Instagram é Adriano Maia Dev, ou esse aqui também, que é os dois. Então, eu tô nos dois ali, um é mais para portfólio, outro mais para apresentação. Então, os dois vocês podem entrar em contato comigo, tá? Tem meu site também, que é adrianomaiadev.com.br. Você pode me chamar lá, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar. É isso aí, estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até dia 17, hein? A próxima live. 17, às 20 horas. Valeu. Tchau, tchau.